José Rui Ferreira. Obviamente que o turismo alavanca em várias áreas que a gente acabou por detalhar aqui ao longo destas quase 2 horas. Desenvolvimento socioeconómico, atração de investimento, atração de empresas, atração de mais residentes para a Póvoa. As políticas do atual Executivo e as políticas da Câmara Municipal são suficientes? O que é que a CDU pretende fazer nesta área do turismo? Bom, em relação sobre a importância económica e não só, portanto, do turismo na Póvoa de Varzim, isto, digamos, já terá mais de 100 anos, ou 150, já há documentos muito antigos que referem a Póvoa de Varzim como a cidade aqui da referência, digamos, para a burguesia aqui da região do Minho, etc. Portanto, nós temos acho que era importante também, se calhar termos, não é propriamente este momento, mas ter uma noção mais exata de qual é a importância do turismo no nosso concelho, porque isso também não pode ser visto como uma espécie de galinha dos ovos de ouro, portanto, em detrimento, digamos, da importância que têm outras atividades, como é o caso da agricultura, não é? Como é o caso, por exemplo, do comércio, da indústria, dos serviços, etc. Com isto não quero diminuir rigorosamente nada sobre a importância do turismo. Isto dizer o seguinte, na nossa opinião, é muito importante estar muito atento às novas realidades do turismo. São novas, que já têm alguns anos, mas que têm a ver com o seguinte, nós vivemos, como toda a gente sabe, um boom turístico, não é? Por razões até de caráter geopolítico, e não só, se calhar, mas vivemos esse boom, não é? Eu, como conheço bem 2 cidades que sofrem, quer dizer, apanham muito os efeitos, em alguns casos é mesmo sofrer até dos efeitos do turismo, mas que são fruto dessas realidades, que são realidades que têm a ver com isto, que é a nova oferta que existe ao nível dos transportes aéreos, não é? Por exemplo, o caso do Porto beneficiou imenso dessa nova possibilidade das viagens low cost. O facto de hoje em dia, isto é muito importante, o facto de hoje em dia haver uma perda da importância do intermediário, do operador, para que se realizem determinadas viagens turísticas, não é? Mas hoje, relativamente àquilo que a Póvoa pode oferecer aos turistas. Já vou falar sobre isso. Mas o que a Póvoa pode oferecer e deve oferecer tem que ter em conta as condições. Certo. E as condições passam por estar atento a estas possibilidades de transporte que existem, possibilidade de muitos outros turistas que provavelmente não teriam possibilidades, passam agora a ter essas possibilidades, do papel do intermediário, portanto, que neste momento vive-se um efeito de desintermediação, a possibilidade das pessoas poderem diretamente, digamos, fazerem a questão do alojamento local, que tem muito a ver com este aspecto que eu referi anteriormente, e tendo em conta isto, o próprio plano que existe a nível nacional, que é o Plano Turismo 2020, ele define um conjunto de produtos prioritários. Muitos daqueles produtos são produtos que aqui na Póvoa fazem algum sentido, desde logo, e noto isso por aquilo que tive a oportunidade de procurar obter alguma informação sobre o que está a ser feito ao nível autárquico nesta área, e há um esforço, que eu acho que é positivo, de procurar diversificar a oferta turística. Portanto, já não é só sol e mar, há um esforço nesse sentido. Na nossa opinião, isso deve ser intensificado. Portanto, isso deve ser identificado. Hoje em dia todos sabemos a importância que tem o turismo religioso, os caminhos de Santiago da Costa, portanto, mas não só ao nome de turismo sénior. Portanto, há um conjunto de possibilidades, até pelos equipamentos que o nosso Conselho dispõe, que facultam esta possibilidade. Um outro aspecto que se nota também o esforço é de procurar desenvolver o turismo, não concentrando apenas nos meses de julho e agosto. É uma linha que eu acho perfeitamente correta, procurar desenvolver com ofertas ao longo de todo o ano. Isto são linhas que estão em desenvolvimento que importa intensificar. Uma questão que eventualmente que pode merecer algum debate e alguma discussão é, até certo ponto, a imagem que nós temos vendido da Póvoa. Mas isso também depende muito dos públicos, percebe? Uma imagem às vezes um bocadinho folclórica, das rusgas e não sei o quê, que pode fazer muito sentido junto a determinados públicos, mas a Póvoa, fundamentalmente hoje, é um concelho moderno, é um concelho em alguns aspectos, em alguns, cosmopolita até, portanto, e é essa imagem, é isto que é a nossa realidade hoje, que também importa, digamos, nós passarmos, muito percebe? Bem. Nós podemos levar um rancho, sem dúvida. Eu não tenho nada contra certo tipo de manifestações de caráter cultural, de índole mais popular, mas nós hoje
Por exemplo, ao nível da música, temos novas realidades que devem ser muito valorizadas. E é ao nível da dança, etc., que devemos também, digamos, vender. Dr. Miguel Fernandes, uma das suas propostas mais conhecidas para esta área do turismo é a implementação, a exemplo do Pedro Guimarães, também do CDS, da terapia. Já disse várias vezes que seria uma forma de chamar outro tipo de turistas à Póvoa, que outrora participavam nos chamados banhos quentes, mas que outras propostas têm para o desenvolvimento turístico da Póvoa do Varzim? Nós consideramos que a talassoterapia é muito importante, porque ela pode fazer o turismo sénior e o turismo de saúde. Neste caso, porque se a história nos mostra que a Póvoa era famosa nos anos anteriores, desde os anos 50, precisamente pelo facto de ter muita gente que vinha, porque vinha para os banhos quentes e vinha fazer tratamentos termais. Eu não vejo nenhuma cidade onde haja termas que não tenha um afluxo maior de pessoas. E, portanto, a talassoterapia poderia fazer a diferença, e pode fazer a diferença. Eu, neste caso, se porventura os poveiros votarem como eu espero, a talassoterapia será uma realidade, e pode ser uma realidade porque o investimento não é muito grande, são 2 milhões de euros de investimento. Os tratamentos termais fixam as pessoas durante períodos de 10, 15 dias, portanto, pode fazer a diferença porque equivale a que durante o resto do ano as pessoas podem continuar a vir à Póvoa e vai trazer muito mais gente. Não é só a talassoterapia, naturalmente, que nós defendemos. Defendemos também uma agenda cultural para todo o ano. Nesse sentido, é necessária uma calendarização de atividades culturais e lúdicas em coordenação com as associações empresariais e os empresários locais. Uma outra forma de combater a sazonalidade, apostar no turismo religioso, é um outro fator também. Criar o Museu do Mar e das atividades pescatórias, também somos favoráveis a isso. Dinamizar o posto de turismo da Póvoa com pequenos quiosques de informação para o turista que chega estar próximo de onde ele chega, que a maior parte das vezes chega ali na estação do metro. Disponibilizar redes de Wi-Fi de elevada qualidade nos centros históricos, nos espaços de maior afluxo de turistas, é aquilo que preconizamos também para o turista. Criar um roteiro com os principais pontos turísticos do concelho, divulgar a Póvoa de Varzim como marca turística em feiras e certames nacionais e internacionais, combater a sazonalidade, incentivando a vinda de congressos a nível nacional e internacional à cidade, oferecendo as melhores condições logísticas às entidades organizadoras. Desenvolver também esforços na captação de investimento privado para a criação de hotéis e turismo rural de alta qualidade. Um protocolo com a Escola Superior de Hotelaria e Turismo, a ESECT, deveria ser implementado no sentido de procurar aí fazer a escola e nessa altura com certeza que iríamos ter mais turismo. Uma outra proposta que temos e faremos no sentido de criar um centro de competências para o agroindustrial. Somos uma zona com muita horticultura e que necessita, nesse caso, de ter uma visão diferente e ter uma escola no sentido de o agroindustrial poder ter mais desenvolvimento e poder, nessa altura, criar mais emprego para a Póvoa e para as freguesias. Apoiar também a comunidade pescatória e melhorar as condições do porto de pesca e pugnar pelo desassoreamento permanente da barra. É um outro fator que acho que é importante, no sentido de procurar, se porventura a barra está aberta para barcos e para o turismo, nessa altura o desassoreamento é necessário que seja feito de forma a permitir que embarcações que não tenham dificuldades e durante todo o ano. Certo, muito bem. Senhora Espeira, já tinha referenciado que o turismo é uma potencialidade que a Póvoa de Varzim não pode desperdiçar. Não sendo só sol e mar, há também turismo religioso, há até o próprio turismo agrário. Aquilo que a Câmara tem feito ao longo destes 4 anos, aquilo que se propõe fazer para os próximos 4, é, digamos, a promoção turística da Póvoa de Varzim. O que é que se poderá fazer nessa área? Depois daquilo que eu vi até agora, de todas as pessoas que aqui estão, eu acho que todos temos identificado, digamos que a gênese
daquilo que é necessário fazer sob o ponto de vista turístico, aquilo que nós identificamos como necessidades. Nós não nos podemos esquecer que temos aqui o aeroporto Francisco Sá Carneiro a pouco mais de 20 minutos de metropolitano e que quando a garagem de Linhares estiver concluída no próximo ano terão um local de acolhimento por excelência como primeiro contacto e primeira porta de entrada na cidade sem terem que ser despejados para a Estrada Nacional como acontece hoje em dia e portanto digamos que o turismo é algo que está presente em todas as nossas decisões e em todas as nossas opções, quer na cidade, quer nas freguesias. Muito importante, o Zé Rui falou nisso, a diversificação da oferta turística. Mostrar a nossa realidade cultural, a nossa realidade monumental, aquilo que temos de mais genuíno, mas fazer com que a oferta turística, junto dos hotéis, junto dos locais de alojamento, as pessoas tenham acesso a essa informação e que haja percursos e percursos que sejam animados ao longo do tempo, que haja pessoas, associações que mostram aquilo que nós fazemos, porque hoje cada vez mais notamos que o turismo sol e mar é algo que as pessoas ao fim do primeiro ou segundo dia querem procurar outro tipo de oferta turística. Temos investido muito nas nossas participações e na divulgação do destino Póvoa de Varzim, nomeadamente com as nossas parcerias com o Turismo Porto e Norte de Portugal, a Feira da Caça e de Turismo, o Salão Internacional de Gastronomia e Turismo em Ourense, a BTL em Lisboa, a FIT, que é a Feira Ibérica de Turismo na Guarda, a Termália, ou seja, temos levado não só a participação institucional do município, mas também levamos parceiros, levamos operadores locais para mostrarem, portanto, aquilo. Os empresários locais estão muito sensíveis para isso, participam muito, estão interessados em ir a este tipo de apresentações e têm, portanto, ido a todas estas nossas participações. Dar-vos uns números que eu acho que são importantes. Em 2013 houve um atendimento de cerca de 12 mil pessoas no posto de turismo da Póvoa de Varzim, em 2016 estamos nas 14 mil. Em termos de dormidas, de 2013, 129 mil dormidas vendidas, em 2016 fechamos com 172 mil, iremos fechar 2017 com mais de 200 mil dormidas. E com a dificuldade que temos, que desde março praticamente não há alojamento disponível na Póvoa, temos 211 alojamentos locais, mas é manifestamente insuficiente. Há bocado o Sr. falava em algo que temos andado a tentar promover, que é a oferta hoteleira, isto é, que os hoteleiros se interessem e, nesse sentido, temos vindo a alertar e a sinalizar, portanto, a importância disso junto dos certames onde estamos, para que haja investimento privado no sentido de termos maior oferta hoteleira. Algo que temos vindo a fazer, o engenheiro José Rui falou nisso, que é em transformarmos isto não só nos 2 meses de verão ou nos 3 meses de verão, mas estendermos isto aos 12 meses. Durante o período, digamos, de inverno, com os congressos, com as manifestações desportivas, com os apuramentos, vamos ter este ano vários apuramentos para campeonatos do mundo, de handball, e que são, portanto, semanas que são ocupadas por muita gente e ainda por cima, como têm todos eles transmissões televisivas, é uma forma também de levarmos a Póvoa de Varzim até outras pessoas, até outros conhecimentos, e de mostrar aquilo que é a nossa potencialidade, como muito bem foi referenciada. Temos uma rede de equipamentos ímpares que foram construídos ao longo do tempo e, portanto, isto é algo que tem que ser valorizado. Caminho de Santiago, quer o caminho central, quer o caminho da costa, é algo que tem naturalmente que ser mais do que um caminho. Tem que ser também um local de estada. É preciso que ao longo do caminho haja comércio, haja alojamento local, ou seja, haja motivos para que as pessoas se fixem e para que as pessoas fiquem por cá. Não nos importa só o passante, queremos que fique cá um dia, que fique cá 2 e que complementemos essa sua estadia com a oferta. Nós temos coisas que são verdadeiramente excepcionais. A nossa cultura em Maceira é algo que não existe no mundo e, portanto, acho que é algo muito importante e neste aspecto o turismo exige a contribuição de todos. Muito bem. Pedro Guimarães, CDS tem várias propostas para esta área. Defende o turismo como chave para o desenvolvimento da Póvoa, com olhar para uma nova ambição e para o futuro da Póvoa. Um turismo diferenciado que tenha por si só um conjunto de motivos
que justifiquem uma maior atratividade à Póvoa para que os operadores turísticos façam programas e que haja, no fundo, um maior fluxo de turistas na Póvoa, pois tem havido um crescimento enorme de turistas no Porto e Norte de Portugal e não se tem verificado esse crescimento aqui pela Póvoa, razão porque não há atratividade. E essa atratividade consegue-se por, obviamente, indução da Câmara naquilo que são condições para o turismo diferenciado, e enumero alguns que tenho no meu programa, para passar àquilo que é o grande projeto que tenho para apresentar para a Póvoa, e no turismo diferenciado, o turismo gastronómico, com a criação da marca de peixe fresco da Póvoa, o turismo da saúde e do bem-estar, com a talassoterapia instalado na Varzim Lazer, mas também o turismo religioso, o Alazar e Ratos, o turismo também cultural, o turismo desportivo, enfim, as várias formas para haver uma outra atratividade. O grande projeto que tenho para a Póvoa, e enquadrado também com o turismo, é a requalificação por completo do Porto de Mar. E pretendo fazer a alteração orgânica daquilo que é o funcionamento do Porto de Mar, transitando para a Zona Sul todo o setor das pescas, para que lá tenha as suas condições e melhores infraestruturas de apoio ao desenvolvimento deste setor, e na Zona Norte ter de forma também concentrada não só a parte do acolhimento das embarcações com a Marina, mas ter também com base no Norte, na Doca Seca, ter um conjunto de infraestruturas que sejam infraestruturas de suporte ao desenvolvimento daquilo que é a manutenção, a reparação náutica, para termos uma marina verdadeiramente de serviço e que gere uma nova economia, diferenciada das outras marinas a norte e a sul, e que capte o novo público nacional e internacional. Também na zona em frente ao casino e naquilo que será a futura marina, enquadrar também aí aquilo que é uma zona requalificada para restauração e lazer, e dar enfoque também àquilo que é a marca do peixe fresco da Póvoa. Trazer também para o Porto de Mar, e neste novo conceito, trazer também aquilo que são os estudos científicos da área do mar e também tudo que sejam estudos ambientais, trazê-los para a Póvoa e tê-los também concertados com este Porto de Mar. Não esquecendo nunca que, embora a zona pescatória esteja a sul, pelo interior do Porto haverá sempre a ligação à Póvoa para esta classe pescatória. Obviamente a questão do financiamento, e mesmo para terminar, suportado naquilo que são os programas provenientes das contrapartidas da zona de jogo. Vítor Pinto, para terminar, Em relação ao turismo, relativamente ao turismo, e obviamente alavancando um pouco tudo que se falou aqui, o que é que achas que é prioritário para o próximo Presidente da Câmara relativamente a esta área? bom, eu gostaria de começar também por fazer esta ressalva de que eu acho que, como ponto de partida, nós deveríamos tentar perceber qual é o peso real do turismo na economia da Póvoa de Varzim. É difícil de medir, é mais fácil de medir o número de dormidas, de alojamentos e, porventura, até da entrada e saída de turistas, mas creio que é mais difícil de medir o peso económico que tem. Mas é evidente para todos que tem um peso muito grande e, por isso, deve ser apoiado. Não tanto do ponto de vista, ou não só do ponto de vista económico, mas também até pela parte tradicional, histórica que a Póvoa tem no turismo do norte de Portugal. E, nesse sentido, há que apresentar algumas propostas concretas em relação ao turismo de sol e mar. Nós achamos que o trabalho que tem sido desenvolvido, não temos grandes reparos a fazer. Acho que tivemos uma boa obra com os passadiços, por exemplo, é uma das melhores obras que foi feita nos últimos anos, e devemos continuar a apostar também nesse setor. No entanto, por exemplo, achamos que os nadadores salvadores devem ser contratados diretamente pela Câmara. Achamos que o seu trabalho deve ser um pouco mais contínuo ao longo do ano, para não termos os problemas que tivemos no passado em relação à sua contratação, por exemplo. Achamos também que deve ser criado um parque para as autocaravanas. A situação em questão agora é um bocado caótica. Já há 4 anos falávamos nisso e nada foi feito, e achamos que é um nicho
um nicho de turistas, de mercado que deve ser também aproveitado na Póvoa de Varzim e que não tem sido, infelizmente. Mas principalmente é também preciso diversificar a tal oferta, não apenas o turismo de sol e mar, mas também outro tipo de turismo, um turismo que visite os nossos monumentos, que faça passeios pelas nossas freguesias e que tenha uma oferta cultural também mais diversificada, que não tenha apenas feiras medievais e coisas que existem já nas outras terras. Acho que nos temos de diferenciar em relação aos outros para captarmos mais turistas aqui. Em relação ao património, por exemplo, nós temos muita pena que o aqueduto de Santa Clara esteja no estado lastimável em que está, na zona que perpassa a Póvoa de Varzim. Nós fizemos uma visita ainda há pouco tempo, já não foi a primeira, nem a segunda, nem a terceira, e de facto não houve nenhuma modificação. Há construções ilegais por todo lado, não há valorização do monumento, não há na A28 sequer uma placa indicando que existe ali um monumento nacional. Há problemas gravíssimos, lixos em cima e em baixo, galinheiros, construções ilegais por todo lado e, de facto, o monumento é nacional, não está diretamente sob a alçada da Câmara, mas queremos que a Câmara, como representante dos poveiros e dos nossos interesses, devia ter feito aquilo que lhe compete em relação aos licenciamentos ilegais que têm acontecido naquela zona e também em relação à reivindicação de uma maior valorização daquele monumento. Também... Para terminar já. O tempo não perdoa. Pronto. Achamos também que deve haver uma maior divulgação da terra por todo o país e até no estrangeiro. Eu reparei com agrado, no final de agosto, que a TSF transmitia alguns reclames de promoção da nossa terra. Creio que essa ação deveria ser repetida mais durante todo o ano. Devia haver uma promoção para dar a conhecer mais a nossa terra, das outras cidades, no Porto, em Lisboa, em Braga, Guimarães, que é coisa que pouco se vê, porque infelizmente quando vamos, por exemplo, ao Porto, a maior parte das pessoas refere sempre, como cidades a norte costeiras, só vai até Vila do Conde. Depois tende a esquecer-se um bocadinho da Póvoa de Varzim. Lembra-se que em tempos, quando eram crianças, vinham cá com os pais a banhos, ainda na altura, mas parece que a Póvoa de Varzim perdeu essa visibilidade que tem de ser reconquistada em prol da nossa economia e em prol também dos turistas que nos visitam, que ficam muito agradados com a nossa terra. Agradeço ao Vítor Pinto, do Bloco de Esquerda. O debate está praticamente no fim. Só para rematar, vou dar 1 minuto a cada um dos candidatos para, num minuto, dizer qual é a primeira grande medida que vai fazer caso seja eleito Presidente da Câmara e fazer o seu apelo ao voto. José Rui Ferreira, CDU. Permita-me que diga não uma, mas duas. Uma medida seria introduzir um tarifário justo no preço da água. Uma segunda medida, desencadear um processo com vista à constituição de uma escola profissional na Póvoa que permita resolver de uma forma decisiva e coerente o problema do insucesso escolar no nosso concelho. Pelo menos dar um contributo. Segunda razão para votar. A CDU tem um projeto político alternativo. A CDU tem uma candidatura constituída por pessoas livres, corajosas e que merecem a confiança. Quem votar em nós pode ter a certeza que sabem quem está a votar. Termino com esta mensagem. Muito bem. Doutor Miguel Fernandes, a mesma questão. Eu tenho mais um bocadinho, porque tenho de dar uma resposta. Tenho direito à defesa. Não é? Mas tenho, porque se fizessem as contas em relação ao tempo... Estamos... Aproveite já 1 minuto que tem à sua E disposição. neste caso, o Sr. Engenheiro subentendeu uma acusação de que era por interesses próprios ou interesses pessoais, que estão em relação à unidade da Amorim e da Beira-Mar. Eu só vou lembrar isto. Que eu saiba, na altura, não era Presidente da Câmara, eu. Nem eu. Desculpe, Nem quando eu. fechou, há 4 anos. Não, quando foi tomada a decisão de construir o Centro de Saúde da Beira-Mar, eu também não era Presidente da Câmara. O da Beira-Mar não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, Desculpe, não tem. existe, Não de tem. acordo na legislação, e eu agora, Não o tem. senhor fala, mas afinal, pelos vistos, não está dentro da legislação. Porque É de ser, a legislação que existe é que, neste caso, o Conselho da Comunidade do qual o senhor preside, o Presidente da Câmara da Póvoa alterna com o Vila do Conde no Conselho da Comunidade. Agora. Não há SES. Não, já era desde 2008, desculpe. É questão de 2008, ler Presidente da Câmara não era eu. a lei de 28 de 2008. Bom, Presidente da Câmara era o Dr. Macedo Vieira. mas isso está-se a referir à decisão da construção da Beira-Mar. Claro. É uma coisa diferente.
Depois tiveram que arranjar doentes para lá. Desculpa, em relação ao fecho de Amorim, e portanto essa reorganização das unidades de saúde, como é evidente, o senhor fez uma acusação de que a culpa era minha. Não disse que a culpa que era Não, sua. de que Disse que foi o tinha principal fechado. beneficiário só. Beneficiário em quê? Beneficiário no sentido de que se não arranjasse doentes já não existiria a USF da Beira-Mar. Não E existe. por isso teve que fechar a Morim, teve que trazer as pessoas de Terroso e teve que trazer as pessoas de Laúnde, senão não tinha. Desculpa, mas então nessa altura eu sou beneficiado ou sou um médico que na altura que estava a trabalhar na unidade? Não, é o responsável eu pela estava- USF da Beira-Mar. Não, sou o responsável porque me candidatei para tal. Claro, e com todo o mérito foi nomeado. Candidatei para tal e, portanto, nesse sentido, foi de acordo com os elementos da unidade, escolheram por dúvida, eleição. só Não essa fui faltava nomeado. coisa. Eu não fui nomeado. Já está explicado, Fui eleito. E, portanto, interesses... Já está explicado, já explicou. Certo. Agora, qual é a sua primeira grande medida se for eleito Presidente da Câmara e o seu respectivo apelo ao voto em si, no PS, obviamente? Eu teria duas, mas a primeira que seria mais, não seria só o diminuir em relação à tarifa da água 10%, a passagem de automóveis para norte da Póvoa para marginal para norte. a marginal e nessa altura o que eu queria mencionar é isto. Esta Câmara, o que tem revelado, há muitas obras, há muitas coisas que estão mal, mas soluções não existem. Falta soluções para a mobilidade, para o estacionamento, para o ordenamento do território, não há informação e não há transparência. E no aspecto da transparência, lembro só que a Câmara ficou colocada no índice de transparência em número 198. Não há informação e, neste caso, não havendo informação, o que acontece é que os poveiros não participam. Não há participação porque não existe a informação. O Sr. Engenheiro há bocado falou também que nós não tínhamos... Desculpe, mas neste caso, aquilo que tenho a dizer é isto. As mudanças sociais e económicas, do ordenamento do território, de mobilidade, de coesão social, no turismo e na saúde, criarão para todos mais bem-estar, de forma a que seja melhor viver. Viver, trabalhar, desculpe só, viver, trabalhar, investir e passear na cidade, que é muito importante. Muito bem, já ficou entendido. Engenheiro Aires Pereira, se for reeleito para a Câmara, o que é que pretende fazer e por que é que votar no movimento Todos Somos Poveiros? Eu não tenho nenhuma medida especial para tomar no dia seguinte, se eventualmente for eleito Presidente de Câmara, porque as opções estão tomadas. Digamos que nós temos um projeto que está em curso, que resultou de um conjunto de opções que fizemos ao longo deste tempo e que, nesse sentido, digamos que o percurso corre normalmente em função daquilo que são as opções que tomamos e das obras que temos pela frente e dos investimentos que temos que naturalmente fazer. Queria dar uma nota que o movimento Todos Somos Poveiros, que é a candidatura do Partido Social Democrata, é o único no Conselho da Póvoa de Varzim que apresenta candidatos em todas as freguesias e é o único que apresenta candidatos a todos os órgãos e, nesse sentido, digamos que é um projeto que tem um rosto, é um projeto que tem uma abrangência ao nível de todo o Conselho e é, sem sombra de dúvida, o projeto no qual os poveiros podem confiar para o futuro. Muito bem. Pedro Guimarães, a mesma questão. Dois grandes projetos para a Póvoa, o Porto de Mar, aqui já o apresentei, e a edificação da antiga fábrica A Poveira na construção do Fórum Cultural da Póvoa de Varzim. A minha mensagem final. Os últimos 4 anos foram anos de realização de pequenas obras que qualquer um faria. A Câmara está em situação de conforto e, por conseguinte, com pouca ambição para o desenvolvimento e visão da Póvoa para o futuro. Para todos aqueles que não se revêem naquilo que é a gestão autárquica do PST, eu sou a alternativa. Vitor Pinto, relativamente ao Bloco de Esquerda, se for eleito, o que vai fazer e o apelo ao seu apelo ao voto? Ao longo dos últimos anos, a presença do Bloco de Esquerda na Póvoa de Varzim tem sido sentida para além do mandato que já tínhamos exercido na Assembleia Municipal. Atentos, ativos e reativos, estivemos presentes e não nos coibimos de apresentar as nossas posições, muitas vezes solitárias, é certo, mas convictos da sua necessidade e justiça. Somos socialistas, ecologistas, institucionalmente laicos e regionalistas. Não nos revemos no caciquismo.
na promiscuidade entre o poder político e os interesses obscuros, que beneficiam alguns, sempre os mesmos, mas que prejudicam todos, uma cidade inteira. Mais do que olhar para o passado e ter ideias pré-concebidas acerca da nossa terra, achamos que quem vive o dia-a-dia da vida poveira é quem está mais habilitado para identificar os problemas e indicar soluções para o concelho de que tanto gostamos. É assim que em conjunto pensamos esta candidatura e é assim que nos apresentamos aos poveiros. A nossa ideia de democracia é esta, com todos e todas, sem arrogância, com humildade democrática, mas também com convicção e força na hora de defender os nossos direitos, ouvir e fazer ouvir as melhores propostas para cada um e cada um de nós, não deixando ninguém para trás. As meninas deveriam ser sempre as primeiras, mas desta vez vão Diria que as meninas sendo as primeiras é também uma forma de machismo, mas pronto, vamos deixar essa discussão para depois. Eu não preparei propriamente um apelo ao voto. Eu gostaria apenas de referir que a minha preocupação na candidatura que representa em nome do PAN, uma das duas maiores preocupações que tenho, uma delas já referi, que é a envolvência dos cidadãos na política da cidade e, portanto, gostaria de apostar nesse aspecto. Mas isso já foi referido durante o debate, portanto não vou voltar a repetir. Outro tema que não foi referido aqui, ou pelo menos foi referido de uma forma muito superficial, é fazer a diferença na educação. Todos nós sabemos que a educação que é feita em Portugal, os modelos pedagógicos em Portugal, são do século XIX. Isto não é culpa da Póvoa, não é culpa de Vila de Conde, não é culpa de concelho algum, mas também cabe à autarquia fazer a sua cota-parte nesta mudança. Ou seja, nós pretendemos que haja um apoio ou um incentivo à criação de movimentos e de associações que tenham modelos de educação alternativos na sua base, porque entendemos que educação não é apenas despejar conteúdos sobre alunos. Educação é formar crianças e jovens relativamente ao seu desenvolvimento sociomoral, é formá-los adequados à vida real, focados em competências e não somente em conteúdos, e é, acima de tudo, promover valores como a autonomia, o reconhecimento e o respeito pela singularidade de cada criança e jovem, a responsabilidade e a solidariedade que devem ser priorizados neste tipo de modelos educativos. Isto preocupa-me, porquê? Porque a educação está na base de tudo. Estamos no minuto final. Diana, obrigado pela atenção. Em meu nome, Tomás Postiga e do Jornal A Voz da Póvoa, agradeço a presença dos 6 candidatos. Também vou passar aqui a palavra ao meu colega Virgílio Tavares. Também só para reiterar a mesma posição, agradecer a oportunidade que nos deram de podermos, através da rádio e também dos 2 jornais, transmitir as vossas ideias para a decisão dos poveiros no próximo dia 1 de outubro. Muito obrigado. Sabíamos que um debate como este iria deixar muitos temas de fora. De qualquer forma, agradeço eu, Ângelo Marques, em nome da Rádio Onda Viva e também aos meus camaradas, e a todos muito obrigado.